Olá, amigos, estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez queremos agradecer de maneira muito especial a sua audiência. Muito importante pelo fato de que você, que acompanha a programação da TVAL, também é um formador de opinião. Muito obrigado. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a questão da adoção. É um assunto palpitante, até porque pelo número de pessoas que aguardam o momento de ter um filho adotivo. Nós convidamos para tratar desse assunto a doutora Joana Ribeiro, que é juíza de direito e que também cuida desta área de adoção, a área da família. Boa tarde, doutora, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Uma perguntinha que não quer se calar. A doutora é juíza de direito na cidade de Tijucas. De Tijucas. Isso. E também cuida desta área da infância, da juventude. Isso, é a primeira vara civil com competência na área da infância, infância, juventude e família. Muito bem. Doutora, o que é necessário para se fazer ou para se adotar uma criança? Então, primeiro o casal tem que procurar o fórum da sua comarca, exatamente onde reside, procurar o serviço social para pegar a lista dos primeiros documentos que têm que ser apresentados. Nessa lista, assim, de maneira geral, são documentos que são exigidos para comprovar o mínimo de idoneidade moral, capacidade financeira. É um cadastro. Um cadastro, para fazer, a gente chama de habilitação. Então, apresenta toda aquela documentação, inclusive certidão negativa de antecedentes, comprovante de fonte de renda, enfim, uma série de documentos que são exigidos. A assistente social, então, faz essa orientação e essa habilitação é encaminhada ao juiz de direito. O juiz, então, com competência na área da infância, analisa, verifica se está faltando algum documento, remete ao Ministério Público e, não faltando nenhum documento, estando tudo apto, eles, então, encaminham esses casais que são os habilitados, pretendentes. Né? Daí encaminham para o curso de pretendentes à adoção. Tem um curso. Tem, é um passo para conseguir a habilitação. E esse curso ele é fundamental, porque por meio desse curso que as pessoas têm as informações do que é adoção, quais são as devidas responsabilidades, como lidar com a adoção, com o filho, com o tempo de espera e principalmente o nosso maior objetivo é apresentar a adoção tardia, porque a gente não precisa de campanha para adotar bebezinho, o que a gente precisa é de orientação para os casais se abrirem para a hipótese de adoção de crianças mais velhas. As crianças mais velhas se refere a o quê? 8, 10 anos? 5, 6? Assim, em Santa Catarina, a partir de 8 anos, a gente já tem dificuldade de encontrar... A partir de quantos anos? De 8 anos de idade. De 8 anos, né? Já temos dificuldade de encontrar pretendentes à adoção. Antes era bem mais, era 3 anos. 3 anos ninguém mais queria, mas graças a esse curso, graças ao trabalho do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa, que fez uma campanha muito bonita também, do Ministério Público, enfim, de várias instituições, inclusive do Fundo da Infância e Adolescência, é que a maturidade dos adotantes levou essas crianças de 5 anos já não serem mais consideradas adoção tardia. Mas hoje, dos 1.390 crianças e adolescentes que estão acolhidos, desses, os prontos para adoção têm entre 8 e 15 anos. 8 e 15 anos. E esses que estão esperando adoção. Nosso presidente da Assembleia, o Merizio, ele tem 2 filhos adotivos. Ele é um dos pais adotivos, né? Muito interessante. Nós temos uma matéria sobre esse assunto, que é muito interessante, eu gostaria que a doutora acompanhasse também. Nilmar e Marcos são casados há 24 anos. Há 3, resolveram aumentar a família. O casal, que não podia ter filhos, pretendia adotar uma menina de até 4 anos. Mas os empresários tinham amor sobrando e a família ficou ainda maior. E aí que apareceu 3 lindas crianças, né? Que não tinham nem 0 nem 4, mas sim uma de 3, uma de 5 e uma de 7. E foi uma experiência maravilhosa, né? As crianças vieram passar um mês de férias na casa do casal, que era voluntário em um abrigo. Mas os 30 dias foram pouco tempo para quem pretendia dar amor triplicado para o resto da vida. 30 anos é pouco. Então é pro resto da vida, para sempre. Beatriz sabe bem a importância da adoção e, quando crescer,
esse ato de amor será parte dos seus planos. Quando eu crescer, eu tiver uma família, eu vou adotar 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. O casal pretende adotar mais filhos. Amor, com toda certeza, não vai faltar por aqui. Eu quero pelo menos, no mínimo, mais 3. É a felicidade plena. É mais do que uma mega sena acumulada. É tudo. O choro de felicidade também fez parte das vidas de Flávia e Jaques, que adotaram 2 irmãos. O menor tem 2 anos, o mais velho 4. O amor, que veio em dobro, causou surpresa, ansiedade e muitas expectativas. Na hora que te ligam, você sai do teu trabalho, vai até lá, você pensa, tá, é isso mesmo? Vamos levar para casa, a gente vai dar conta. Primeiro é um susto, né? Mas quando você pega, traz para casa, bota no bebê conforto, é aquela coisa assim, deliciosa. É uma coisa linda, você não acredita que aquilo está acontecendo. O pai, que trabalha como árbitro de basquete, passou a paixão para os filhos. Em casa, seus braços viram cesta e a comemoração de cada ponto ensina lições que muitas vezes somente um simples abraço consegue mostrar. Olha, assim, não dá para mensurar, assim, é muito grande, assim, que a nossa vida, assim, voltou, assim, em direção a eles, né? A gente acorda, a gente dorme pensando neles, acorda de madrugada para olhar, ver se está dormindo, tá na escola, tá pensando nele, na hora de chegar em casa, organizar as coisas para ele, assim, o amor não tem dimensão, é muito grande. Amor que não dá para medir. O sangue não precisa ser o mesmo. O requisito principal é ter o coração aberto e livre para amar. Nossa, imagina se todo mundo fizesse isso, não tinha criança abandonada, né? Mas a pergunta no caso de uma família que já tem filhos, aí ela adota 2 ou 3 filhos, como é o caso daquela primeira experiência ali. Isso pode vir a causar algum tipo de problema dentro de casa, de ciúme, alguma coisa assim? Eu acho que é igual como aquele filho mais velho quando nasce o filho mais novo, porque a preparação é igual. Aquela mãe que ficou gestando um bebê, que ficou ensinando para o irmão mais velho, vai nascer um maninho, o casal também que está habilitado para adoção, ele faz uma gestação, a gente chama, que é um período de gestação, porque se habilita até tudo acontecer. Então, nesse período, preparam os filhos. Esses casais que têm filhos, eles levam no curso. E a gente conhece as crianças, então, quando eu ministro as aulas no curso, a gente tem esse contato com as crianças, faz um momento com as crianças. E acontece de, no curso, algum casal desistir, não? Quando começa a conhecer mais profundamente como é uma adoção e tudo mais, acontece de algum casal desistir da adoção daí? Não, o que acontece é de eles mudarem a percepção. Eles achavam que queriam só um bebê e daí começa a aceitar criança de 3, criança de 5. O exemplo daqueles 2 casais ali, as crianças eram maiores. Maiores. E grupo de irmãos, que é o mais difícil. Muito importante. E é importante, né? Sim. Já então, pega os 2 irmãos, traz junto. É mais fácil. Então, se aqueles 2 casais pensassem assim, não, só quero um bebê e bebê, pronto, não estavam vivendo essa felicidade ali. Então, muito interessante a matéria porque traz a adoção tardia e de grupo de irmãos. E quem mora fora do Brasil, pode adotar uma criança, não? Pode adotar uma criança no Brasil, aí faz o cadastro. Só que as regras da adoção internacional são mais restritas, sabe? São regras mais restritas. Há muito tempo, o Brasil era considerado, assim, exportador de crianças. Me lembro disso. Mas, graças a Deus, essa fase passou e hoje, na verdade, as adoções internacionais são todas feitas só com crianças mais velhas, porque a população amadureceu ao ponto de optar pela adoção e crianças pequenas não sobram para irem para a adoção internacional. Só criança mais velha e adolescente. O critério é bem mais rigoroso, né? Até para se evitar o que se fazia antes, né? Eu acho que, 10, 15 anos atrás,
Eu me lembro que havia até denúncias de tráfico de crianças, etc. Tal, né, que vinha com essa coisa de adotar e... Temos uma história triste. Santa Catarina também viveu por conta que as nossas crianças são mais claras, Exato. as loirinhas, olhos claros, e eram as mais visadas no Brasil, as crianças do Sul. Falando em criança mais clara, na adoção, existe essas preferências? Por ser mais clarinha, loirinho? Existe. Por isso que Santa Catarina tem muitos casais de fora que querem adotar em Santa Catarina. Existe muito isso, sim, ainda existe. O que a gente preconiza é que o casal faça a sua opção sem delimitar a cor de olho, enfim, a gente não pode fazer uma escolha dessa, que é um filho. E nesse curso a gente ensina isso, ensina as questões raciais, ensina todas essas situações. Então, como ensinar o filho como ensinar que o filho é adotado, como lidar com as diferenças da pele, as diferenças da cor do cabelo, essas diferenças todas que vão existir, né, naturalmente. Está muito em voga hoje em dia os casais homoafetivos, não é? Sim. E na questão da adoção, como se procede quando eles querem adotar uma criança? Então, quando eles querem adotar uma criança, eles fazem a habilitação assim como os casais hétero. O que acontece é que até uns 5 anos atrás, geralmente um deles fazia a habilitação e não contava essa sua situação. Só que nos últimos 5 anos teve um progresso no sentido de reconhecimento do direito deles, a possibilidade de casamento, tudo, então mudou muito. Hoje, eles casados ou companheiros fazem o pedido de habilitação naturalmente, participam do curso. Os dois, normal, ou as duas, né? Naturalmente participam do curso e ficam aguardando. Eu tive uma situação de um rapaz que não quis dizer que tinha um companheiro, também fez sozinho, mas no primeiro dia de curso eu já conversei com ele, já convidei então que ele trouxesse o companheiro, porque se era uma decisão conjunta do casal, o companheiro teria que participar. Então a gente vai, no primeiro dia a gente já consegue clarear muitas dúvidas dos É muito dos comum pretendentes. isso, não? É comum. Casal homoafetivo adotar? Passou a partir dessas mudanças que aconteceram, né? Então, antes não era mais incomum, agora É mais tá comum o homoafetivo masculino ou o homoafetivo feminino? Já tive dos dois casos. Dos dois casos? É. Eu ia lhe fazer vou deixar para o nosso próximo intervalo, nós vamos ter um intervalo, no próximo bloco vou lhe fazer uma pergunta bastante interessante. Quando uma mãe e um pai devem contar ao filho que ele é adotado. Mas nós vamos conversar sobre isso após o nosso intervalo. Fique aí porque o assunto está muito interessante. Eu espero contar com você no segundo bloco do programa. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e a nossa convidada de hoje, doutora Joana Ribeiro, juíza de direito e que conhece profundamente e lida com essa questão de adoção quase que diariamente. Doutora, eu tinha lhe feito a pergunta sobre quando uma mãe e um pai devem contar ao filho que ele foi adotado. Então, essa dúvida só surge quando adota bebê, né? Ainda antes de 2 anos de idade. Nessas situações, o que a gente ensina os casais? Que ensinar que aquela criança nasceu do coração da mamãe, nasceu do coração do papai, e aquilo a criança vai trazendo as perguntas aos poucos. Ah, mãe, eu nasci da sua barriga? Não, você nasceu do meu coração. E até que a criança cada dia vai perguntando, cada vez vai perguntando alguma coisa. Mãe, por exemplo, vai na escola, você tem foto se é uma criança, você tem foto da gravidez? Não, você nasceu do coração. Aí, para ter o tempo, o casal se sentir apto e a criança ter capacidade para entender que nasceu da barriga de uma outra mãe, mas que nasceu do coração do pai e da mãe, que já no coração tinha esse desejo de adotar uma criança. Uma outra mãe teve esse bebê e, por Deus, enfim, dependendo da espiritualidade de cada casal, vai trazer a sua espiritualidade e explicar que essa criança está com eles, que vivem felizes e que ele foi, então a gente chama filhos do coração, gestado no coração.
E é muito comum, depois de ficarem sabendo, querer conhecer o pai biológico, não? A mãe biológica? Isso acontece quando eles são maiores. Por isso que a gente tem que deixar tudo registrado, o processo todo no fórum. Por isso a importância de ter o processo com a mãe lá, renunciando ao poder familiar, ou o processo que destitui o poder familiar. A gente fica tudo arquivado para que o momento que esse adolescente, então, né, para que ele tenha acesso depois dos 18 anos, origem, né, possa coisa. ter acesso. E quem não quer adotar, mas quer de alguma forma ajudar, né, uma criança abandonada, ou quer ser útil de alguma forma, mas não quer adotar. Existe alguma alternativa para isso? Sim, para quem não quer adotar, mas quer participar disso? Sim, porque a adoção é para aquele que quer ser pai e mãe, mas tem casais que já são pai e mãe, ou tem outros objetivos, mas querem pelo menos ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, eu trabalho no Poder Judiciário representando também o grupo de captação de recursos do FIA. O governador do estado, né, recebeu o documento da Receita Federal informando que da declaração de imposto de renda que os catarinenses faziam, a gente podia deixar de 90 a 110 milhões de reais no estado. Se as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda completo deduzissem pelo menos 3% desse imposto para Santa Catarina, para esse fundo. Então temos feito campanhas por meio desse grupo de captação de recursos e essas campanhas visam justamente ensinar as pessoas, ao mesmo tempo ajudar essas crianças, esses adolescentes e deduzir parte do seu imposto de renda. Como é que a pessoa faz? Assim, bacana, o doutor está me falando lá, mas como é que eu faço? Aonde eu vou? Com quem eu falo? Quando for fazer a declaração de imposto de renda lá em abril, né? Exato. Você procura o seu contador e diz, olha, eu quero destinar a parte que eu tenho possível para o Fundo da Infância e Adolescência Pro FIA, né? de Santa Catarina ou do meu município. Cada município também tem seu FIA. E daí o contador faz, é muito simples, emite uma guia mesmo, quando você completa a declaração, emite uma guia, você paga no banco. Você paga se tiver imposto a pagar. Então, uma parte do que eu já pagaria a União, paga uma parte para a União, 97% para a União, 3% para o FIA escolhido. Ou, se você tem imposto a restituir, ainda assim você adianta e depois fica no crédito para retorno. Interessante, bem interessante. Vamos acompanhar alguns depoimentos de pais que adotaram e dos que ainda estão na fila, doutora. Vamos ver. O lado bom da adoção é ter um filho, né? Que não tem diferença nenhuma, e eu posso falar isso porque eu tenho um filho biológico e um por adoção. E não existe diferença nenhuma, né? Então, assim, é ter o filho que a gente esperava. E isso é tudo de bom. E cada evolução dele, cada gesto, cada brincadeira ou cada birra deles também é uma novidade, né? Então, é a alegria de ter o filho em casa. Quando eu vi a minha filha pela primeira vez no berço, numa instituição de acolhimento onde tinham diversas crianças, eu fui direto naquele berço, né? Eu conto essa história para ela, eu digo que aquele berço brilhava, para mim ele brilhava, né? Então eu não tive dúvidas, assim, eu olhei para ela e a emoção foi muito grande, eu já me vi sendo mãe dela, já me vi levando para casa, já me vi cuidando, porque eu sou muito maternal, assim, eu tenho um instinto materno muito grande, então... Uma família efetivamente se sentir completa, eu acho que você precisa ter uma relação também de amor de pais e filhos, né? E eu acho que o amor talvez seja o sentimento que mais expresse essa questão da adoção, acredito que para nós. A palavra adoção, para mim, significa amor sem limites, porque nem todos os corações estão disponíveis para adotar. Então, assim, nós abrimos o nosso coração para esse gesto, né? Para se entregar à adoção. Né? A gente veio e diz assim, meu Deus, é meu filho, e ela não sabia. Né? É muito, muito emocionante. A palavra que identifica tudo isso é afeto, é amor. Muito bonito, muito lindo. E quando acontece
que não é o caso do que nós vimos aí, do pai e a mãe que adotaram se arrepender. Existe isso? De levarem de volta a criança adotada? É muito triste, já aconteceram muitos casos. Muitos casos. A adoção ela é irrevogável. Depois que completada com sentença de adoção, ela é irrevogável. Mas mesmo nesses casos já aconteceram muitas devoluções. Como é que se resolve isso? É muito triste, muito triste. Nossa, eu imagino. A criança voltar para a instituição de acolhimento, né? Quando a gente vê que não há perspectivas de manter na família, porque também a gente não pode colocar a criança em outra situação de vulnerabilidade, outra situação de desprezo ou risco. Então é muito triste. E o sentimento da criança de ser renegada, né? Isso, também... é um sofrimento de rejeição. Cada caso que acontece nos entristece e tem responsabilidades, né? O casal não fica sem ser responsabilizado, seja pelo menos questão de pagar alimentos para essa criança ou eventualmente se é uma situação que a gente se é cabível a responsabilidade civil, inclusive, né? Por ter se proposto a uma adoção e ter tratado dessa forma uma devolução. E no caso de uma adolescente que tem um filho, ela pode entregar a criança para adoção sem o consentimento dos pais? Não, a gente tem que buscar o consentimento dos pais para isso. Tudo é feito no fórum, né? Ela procura o fórum, então as mães que querem entregar os filhos para adoção, para que sejam colocados para adoção, muitas vezes elas praticam um ato de amor, porque ao verificar que elas não têm condições, elas preferem entregar para adoção. Fazem corretamente, quem vai até o fórum entrega, e daí a gente ouve essa mãe que entregar, se é adolescente, os responsáveis legais, e é todo um processo feito, né? Também ela recebe um atendimento para ter certeza de que esse é o propósito dela. Atendimento. Não vai se arrepender depois. Isso, né? Com assistente social, psicólogo. Cada caso realmente é um caso, por isso que é analisado por um juiz e um promotor de justiça. Realmente é indispensável. E no caso de quem colocou a criança para adoção e passou alguns anos, aí ela quer reaver, a mãe biológica quer reaver esse filho. Acontece isso? Pode reaver? Então, tudo tem seus prazos, né? Se isso aconteceu e ela consegue voltar atrás, em pouco tempo essa criança não foi colocada para adoção, já não está adotada por um casal, é possível, porque a qualquer momento, até completada a adoção, essa mãe pode ter o direito de se arrepender. Isso pode acontecer. Agora, depois de completada a adoção, de adoção finda, aí está consumado o fato, não tem mais possibilidade. A criança adotada perde o vínculo jurídico com os pais biológicos, não? Perde o vínculo jurídico, apenas tem porque o nome, na certidão de nascimento da criança, simplesmente sai aquele nome de pai e mãe e é colocado o nome de pai e mãe adotivo. Não tem vínculo jurídico nenhum mais, né? Só os impedimentos seriam para casamento naquelas hipóteses da consanguinidade mesmo. No caso do candidato a um processo de adoção que foi reprovado, um casal ou um candidato que tenha sido reprovado, ele pode mais tarde se candidatar novamente? Sim, ele pode recorrer e, se for definitivo, vai analisar o motivo, né? Se o motivo foi, naquele momento, não tinha a renda suficiente para... que às vezes o casal não tem renda suficiente para eles se sustentarem, não tem como adotar uma criança. Então, isso pode mudar. Se é alguma situação de saúde, que o casal, por exemplo, situação de saúde, que também pode ser momentânea, pode ser curado, porque também não adianta a gente entregar o casal para uma criança, para um casal que não tem a capacidade financeira ou que esteja numa condição de saúde que essa criança venha a voltar a ser órfã. Então, tem situações que a gente tem que analisar, vários requisitos que a gente tem que apreciar, para que essa entrega dessa criança numa família seja com felicidade, com perspectiva de alegria e de bem-estar. E definitiva, né? Definitiva. Quanto tempo, em média, leva para se conseguir uma adoção? Então, a habilitação, que é todo esse processo de documentação e de curso, pode demorar até 6 meses a 1 ano, dependendo da comarca. Agora, depois que está habilitado, o tempo de espera de uma criança vai depender da faixa etária desejada. Porque se o casal quer um bebezinho, pode esperar até 6, 7 anos na fila. Nossa. Mas se um casal quer uma criança de 4, 5, 6, pode ser que seja chamado em 2, 3 meses. Então é a questão do perfil da criança.
quantos... eu estava dando uma olhadinha antes de nós conversarmos, me parece que tem mais de 2.000 pessoas na fila aguardando para adoção, é isso? Já são mais de 3.000. Mais de 3.000? É. Então, o que acontece? Esses mais de 3.000, deles, 78% só aceitam bebês. Ah, esse que é o problema. E dos acolhidos são 1.390, desses só 10% estão aptos à adoção, e desses 10% eles têm de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos. Por quê? Porque os outros já foram encaminhados para adoção, os bebês, as crianças menores de 8 já foram encaminhadas para adoção. Quem quer adotar, que escolhe? Bom, eu estou na fila para adotar. Estou lá entre esses 3.000. Mas eu quero um bebê clarinho, quero um bebê assim, assim, assado. Enquanto não tiver aquele perfil, eu não adoto? É assim que funciona? Pois é, geralmente o perfil mais seletivo é da idade da criança, se aceita a criança com problemas de saúde e se aceita grupo de irmãos. E esses 3 perfis, eles fazem a pessoa ficar mais tempo na fila para adotar. Porque se você só aceita a criança até 1 ano, sem problema de saúde, tratável, por exemplo, vai ficar anos na fila. Agora, se você aceita criança acima de 3 anos, com irmão até 5 anos, é mais fácil a adoção. Esses casos todos que foram apresentados, todos grupos de irmãos, crianças mais velhas. Quais os bebês, não diria já as crianças, mas os bebês ainda, que menos são adotados, assim, que tem mais dificuldade para adoção? São os bebês especiais, né, com algum tipo de deficiência, microcefalia. Tínhamos muitos casos de bebês com HIV, mas graças ao milagre, né, da cura do HIV para bebês, a medicina trouxe essa possibilidade. Então, a criança com HIV, até os 2 anos pode ser negativada se fizer a medicação. Então, hoje, bebês com HIV não tem mais dificuldade de adoção. Os casais, né, já preparados para essa situação já fazem o candidato à adoção, ele só pode se inscrever na sua região ou de que forma se faz hoje, essa? Tem que ser na sua comarca, porque ele se inscreve onde ele mora. Seja lá no oeste, seja no norte, seja no sul, ele vai tudo para o cadastro único de adoção, que é o cadastro estadual, que é a SEJA, do Tribunal de Justiça que organiza. Então fica o cadastro único de adoção, qualquer inscrito do estado todo vai para esse cadastro. E esse cadastro migra todas as pessoas, as crianças, para o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E a mulher que adota, essa é a última pergunta que quero lhe fazer. A mulher que adota, ela tem direito à licença maternidade? Tem direito à licença maternidade. Ah, é? Tem direito, sim. Também há um tempo atrás, já me coloquei numa situação em que de um município, uma professora não tinha conseguido, professora municipal, não tinha conseguido. Eu mandei o ofício ao prefeito municipal explicando que a adoção era como se fosse uma gestação comum, porque aquele tempo de vínculo, ele é ainda mais importante na adoção ainda. Exatamente. Então, foi a única situação que eu tive que só mandar um ofício para esclarecer. Fora isso, todos os casos a gente não teve problemas. Doutora Joana, foi muito interessante a conversa com a senhora e eu lhe deixo à vontade para fazer as últimas considerações sobre esse assunto. Então, eu agradeço sobremaneira que esse assunto esteja em pauta, porque a adoção é um assunto que todos nós temos que pensar todos os dias. Todos nós, mesmo que não tenhamos, né, nesse momento a intenção ou a possibilidade de fazer a adoção das crianças, mas pelo menos a gente pode fazer a adoção da ideia, a adoção de ajudar essas crianças. Então, querendo ser pai e mãe, a adoção é um caminho muito bonito. E querendo ajudar as crianças de Santa Catarina, então, é possível por meio da destinação do seu imposto de renda. Não é uma doação, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, você vai só uma parte do dinheiro que já ia para o governo federal ficar em Santa Catarina para que esse dinheiro seja usado para essas crianças, inclusive as maiores que estão na instituição e que infelizmente não conseguem adoção. É muito interessante isso, sabe, que até eu não sabia. E é muito interessante esse fato de não adotar, mas poder colaborar e ajudar essas crianças que estão para serem adotadas. Muito interessante. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. E no próximo programa estaremos juntos novamente. Um grande abraço.